quais passos assim que a pessoa pode ter para poder aplicar isso na vida dela, Carlos? O que são dicas práticas, até da própria leitura da Bíblia, o que a pessoa pode aplicar na vida dela para que ela seja um cristão melhor nesse sentido de conceder perdão ou até, às vezes, amolecer um pouco o coração, né? Nesse exemplo da pessoa, né, ser muito rancorosa, muito não preciso de ninguém e tal. O que o Evangelho nos ensina e quais passos que a pessoa pode seguir para poder ter um coração mais aberto assim para esse agir e mover do Espírito? A primeira bem-aventurança é humildade, é a pobreza de coração. Felizes os pobres de coração. É um termo que na época de Cristo significava humildade. Pobreza de coração, ou seja, não ter o coração orgulhoso, arrogante. Então, eu sou pobre de coração, eu sou uma pessoa que não tem orgulho, não tenho vaidades. Eu vou recebendo de fora, eu vou aprendendo com quem está de fora. E isso é humilde. Humilde, a gente já teve aqui uma conversa sobre ser humilde, né? Sim. Então, você é humilde, você é terra boa, é humus. Você está pronto para receber sementes, para crescer. A pessoa que é arrogante, que é egoísta, que é fechada nela, ela não tem humildade. Mas ela é pobre. Não, humildade não é pobreza. Humildade é estado de espírito. Humildade é abertura. Abertura a aprender. O humilde é alguém que está sempre aprendendo, que está sempre revendo suas posições. O humilde não tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, não. O humilde é aquele que está sempre pensando, isso aqui eu falei desse jeito, da próxima vez eu vou falar diferente. Tiago falou uma coisa lá, eu vou pensar direitinho no que ele falou. Isso é ser humilde. É você estar aberto às ideias, é estar aprendendo sempre. Então, eu acho que isso é um valor fundamental. E como é que a pessoa aprende isso? No meu modo de entender, imitando Jesus. Eu tenho que, vou repetir, eu bato nessa tecla sempre, eu tenho que entender o Evangelho, para entender como é que Jesus agia. Veja, eu não tenho que saber a historinha do Evangelho, não. Jesus nasceu numa gruta, pobre, na manjedoura, cresceu, foi batizado por João Batista, pregou, curou e no final morreu crucificado e ressuscitou o terceiro dia. Essa historinha é coisa da criança lá da catequese. Eu, como adulto, eu tenho que saber o seguinte: como Jesus agia, como ele lidava com as situações, como ele lidava com as pessoas fáceis, com as pessoas difíceis, como ele lidava com o pecador, como ele lidava com o arrogante, como ele fazia. Porque tudo que Jesus pregou, ele praticou. Então eu tenho que saber na prática como ele fazia. Olha um exemplo bacana. Jesus diz no Sermão da Montanha para dar a outra face. Não é? Se alguém vier te esbofetear a face esquerda, dê a direita. Tá bom. Aí você pensa, vai vir alguém aí, vai me dar um tapaço e eu falo, bate agora aqui. Aí, é assim? Aí é o que eu falei, você tem que ver como Jesus fez. Porque ele praticou o que ele disse. Então, como é que ele praticou isso aí? Ele estava lá em João 19, na casa do sumo sacerdote, e lá na casa do sumo sacerdote, o sumo sacerdote pergunta para ele: você fez pregações? O que você ensinou para essas pessoas? Aí Jesus fala: pergunte a eles, a quem ouviu, eles sabem o que eu disse, porque Jesus sabia que era uma pilantragem ali. Então, o guarda do sumo sacerdote vem e dá um tapaço em Jesus. Aí, o que Jesus vai fazer? Ele vai fazer o que ele disse? Será que Jesus virou para o guarda e falou: aqui, por favor, agora desse lado? Não. Jesus não era sadomasoquista. Mas Jesus deu outra face. Jesus falou assim com ele: aqui,
Se eu falei errado, me mostra em quê. Agora, se eu falei certo, por que está me batendo? Isso é mostrar outra face. É mostrar a outra face, não para apanhar de novo, mas mostrar a outra face da situação. A situação é, você está vendo desse lado, ó, vou te mostrar agora desse. Com correção, com limite, você falar com o outro. Isso é da outra face. Então, você me pergunta, como é que a pessoa tem que fazer para melhorar na vida? Eu acho que é entender como Jesus agia. Eu, depois que passei a ter essa compreensão da leitura do Evangelho, não saber apenas a historinha, mas saber as ações dele, as implicações psicológicas nele, em todos os participantes, puxa, isso fica fácil agora para eu entender como agir. Verdade, verdade. A gente precisa entender o contexto, né? O que realmente acontecia, porque se a gente pega ali um texto aleatório e lê ali só um recorte, a gente não tem uma noção completa do que quer dizer aquilo, né? Então, acaba entrando muito nessa questão da gente tentar entender da nossa cabeça, né, uma passagem bíblica, e da mesma forma que o Antigo Testamento a gente ver Deus de uma outra forma, o Novo Testamento, se a gente pegar também sem contexto, sem a luz de que realmente aquilo queria dizer, a gente também começa a inventar nossas historinhas na nossa cabeça também, né? E aí as pessoas começam a dizer, Jesus falava, ó, tem que bater do outro lado também. Se alguém te obrigar a andar uma milha, tem que andar 2 com ele, né? Sendo você tem que entender o contexto daquilo tudo, né? Certo, certo. E isso torna a nossa vida mais leve, né, Carlos? A gente consegue realmente ter mais humildade, ter mais consciência do que é ser cristão. Eu tenho muito receio, sabe, das pessoas hoje. A gente já tem falado isso em alguns outros episódios, né? Essa deturpação do que é ser cristão, né? Do que realmente é ser um imitador de Cristo. As pessoas inventam muitas coisas sobre o que é ser um cristão e acabam replicando isso e vai adiante, né? Sendo que a essência, que é viver o que o Evangelho diz, muitas vezes fica esquecido. Sim, eu recebo uns vídeos aí, você deve ter visto já em rede social, uns auditórios assim lotados, e aí todo mundo com o celular assim na mão, ó, com a luzinha assim, aí a luz apagada, aí todo mundo assim cantando uma música bonita, aí a legenda do vídeo é: como é lindo ser católico. Você já viu isso? Já. Gente, ser católico é isso? É ficar com o celularzinho na mão assim, cantando? Pelo amor de Deus, gente. Vamos crescer, né? Ser católico é praticar o Evangelho. É ser o imitador de Cristo. Cristão quer dizer imitador de Cristo, um outro Cristo. Não, é levantar um celularzinho com musiquinha bonita num ambiente escuro para fazer uma pose bonita para selfie. Me desculpa. Enquanto nós católicos transmitirmos que ser cristão é isso, desculpa, não vai convencer ninguém. Não vai convencer ninguém, porque a pessoa sai dali, daquele ambiente, e continua arrogante, continua mentirosa, continua prepotente, usa o cargo que ela tem na igreja para passar por cima dos outros, nunca teve liderança nenhuma na vida, na sociedade. Vai para a igreja, ganha um cargo, agora ele manda. Desculpa, isso não tem nada a ver com Jesus. Sim. E acaba que no final entra dentro da temática que a gente está abordando nesse podcast. Tem dificuldade de perdoar, de pedir perdão, tem dificuldade... Nem sabe o que é. Nisso tudo, Nem né? sabe o que é. Porque está preocupado com cargo, está preocupado com reunião, com escala, mas não está preocupado com a vivência do Evangelho. Sim. Até isso tem que ter limite, né, Carlos? Até esse servir a igreja tem que ter esse limite, essa dosagem, né? Tem. Porque não pode existir um clericalismo do leigo, né? Porque hoje existe muito essa... né, uns leigos querendo ser padre e tomar o lugar, enfim. É uma preocupação, né? O documento da CNBB que diz qual é a missão do leigo na terra, né, na igreja, né, e no evangelho, é muito claro sobre qual é o papel do leigo. E nenhum deles é tomar o lugar do padre. E os ensinos da igreja a respeito do papel do leigo,
esse documento mesmo da CNBB que você citou, ele diz o seguinte: o primeiro lugar de atuação do leigo é no mundo, na família, no trabalho. Depois, se sobrar tempo, na comunidade paroquial. Aí o pessoal pensa o quê? Vou servir a Deus. Arruma um monte de função na paróquia, tem já uma semana, 2 que não vê o filho, o marido, a mulher também não vê mais, porque o cara está cheio de função dentro da paróquia. Quando não é ali a função dele primeira. A missão do leigo não é dentro de paróquia, a missão do leigo é na família, no trabalho, na sociedade. Isso é o que a igreja ensina, eu não estou inventando isso não. Aí depois, sobrando tempo, você arruma lá uma função na paróquia para você. Mas em primeiro lugar você tem que ser isso aí na vida. E aí, Tiago, eu que tenho uma caminhadazinha pequena de igreja, o quanto eu já vi de casais que estão lá envolvidos, cheios de tarefas na igreja, e o filho não vê, não passeia com o filho. Ah, meu filho fica com a sogra, com não sei quem, porque a gente está com tanta reunião na igreja, e ele fala isso com alegria. Isso é tristeza, isso não é alegria. Isso é tristeza, sabe por quê? Porque o seu filho vai crescer, meu irmão, e ele vai ter pavor de igreja, vai ter pavor de Deus. Ele está traumatizado, porque a igreja tirou os pais dele. E o que eu estou dizendo não é da minha cabeça. São os documentos da Igreja Católica que ensinam, mas o pessoal também não sabe nada do que a igreja ensina, só está preocupado com cargos e funções. Aí essa doideira, onde vai se falando em Deus, mas se vai vivendo tudo ao contrário. Eu estou sem palavras aqui. Não tenho nem palavras para me expressar. Mas é exatamente isso. O que eu posso dizer é só concordar realmente. Eu sei que Carlos gosta do questionamento, mas nisso aqui não tem como questionar. É exatamente isso. Não tem como a gente dizer... Você não está puxando saco não, né, Tiago? Não, é porque eu concordo plenamente. Porque não tem como a gente dizer que a gente é um bom cristão, um bom católico, se a gente não cuida da nossa família em primeiro lugar, né? Claro. É a primeira missão, né? A gente casou para poder o marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido e os dois cuidarem dos filhos. E aí, como você falou, se sobrar tempo, você vai para a igreja. Só que a gente enxerga muitas vezes isso acontecendo errado e as pessoas utilizando, né? Aí não leve isso que eu estou falando como julgamento, não. A gente está falando como reflexão. Mas muitas pessoas utilizam cargos da igreja, da pastoral, como válvula de escape. Porque dentro de casa não consegue ter conciliação nem com o marido, nem com a esposa, nem com os filhos. Aí foge. E foge para dentro da igreja, né? E aí acha que dentro da igreja, esquecendo dos problemas que tem dentro de casa, vai melhorar alguma coisa, sendo que só vai piorar a situação. É fuga. É fuga, né? E acontece muito esse tipo de situação, né? Isso. É terrível. Mas Deus é mais. Deus é mais, né? Exatamente. E é bom, né, a gente poder conversar sobre isso, Carlos, porque muitas pessoas, às vezes, estão vivenciando isso e nem percebem, né? Só vai indo, né? E quando percebe... Vai indo no fluxo. Exatamente. Vai indo no fluxo. É muito interessante que Maria e José, eles saem de Nazaré com Jesus, né? Quando chegam no templo, lá em Jerusalém, 140 quilômetros de caminhada, eles perdem Jesus. E perdem Jesus dentro do templo. Vê que eles não perderam Jesus no shopping, nem na feira, nem na praça. Eles perdem Jesus no templo. Porque às vezes acontece isso. A pessoa tem uma conversão, aí ela começa a se envolver tanto com cargos, com funções, com isso, com aquilo, dentro do templo, que daqui a pouco você vê a vida dele é vazia espiritualmente. É brabo mesmo. É brabo.